Este é o SSD Enterprise chinês da Memblaze que estamos analisando hoje. Pblaze 77940 está na lista de alto desempenho do mercado Enterprise. Possui vários formatos diferentes, além de apresentar uma boa construção interna e, como veremos no vídeo, apresenta um excelente desempenho em múltiplos workloads. Fala galera, beleza? Gabriel Ferraz aqui, e no vídeo de hoje vamos testar pela primeira vez no canal um SSD que eu esperei muito para que chegasse em minhas mãos. Um SSD de data center ou de servidores que a Memblaze nos enviou, o Pblaze 77940 do segmento Pudilinho. Estamos falando de um produto lançado para o mercado de data centers e servidores, sendo totalmente novo e topo de linha, sendo PCI Express 5.0. Uma das principais fatores que faz com que a gente diferencie SSDs de data center como esse para SSDs de mercado consumidor, como a gente encontra como Samsung, Crucial, entre outras, é que o desempenho constante dele, que seria o Steady State, que eu explicarei mais em breve no decorrer do vídeo, é muito maior, porque SSDs de mercado consumidor tem SLC Cache, que acaba prejudicando no quesito de desempenho Steady State. Já SSDs de data center não possuem SLC Cache. Esse é basicamente uma das principais diferenças. Memblaze é uma empresa chinesa que fornece soluções de armazenamento para empresas. A própria série Pblaze em questão é bastante utilizada em banco de dados, alguns ambientes de virtualização, computação em nuvem, Big Data, ambientes de Machine Learning que fazem alguns procedimentos de inteligência artificial, entre outras coisas. Eles disponibilizam esses lineups de SSDs em múltiplos formatos, tanto no formato 1.2, que é esse que estamos testando aqui agora, o E3, o E1.S, o HHHL, A e C, que seria formatos como se fosse uma placa de vídeo. Tudo isso para atender a necessidade do mercado de SSDs Enterprise e de Data Center, pois em Data Center a gente pode utilizar múltiplos desses formatos dependendo da ocasião. Mas vamos agora para as especificações técnicas. O modelo que recebemos possui capacidade de 7.68 TB. Todavia, esse lineup de SSDs, o 7940, possui 3 capacidades, que variam de 3.84 até 15.36 capacidades. E como se trata de um produto muito recente, nós ainda não temos o preço MSRP dele informado. A nossa unidade veio no formato U.2, que se parece com o velho conector SATA de 2.5 polegadas. Porém, observando o pinout dele, vemos que ambos os conectores são bem diferentes, pois o conector SATA são 2 conectores, enquanto o U.2 é apenas um só. Sem mencionar que o SATA utiliza aquele protocolo antigo HCI, enquanto esse novo utiliza o protocolo NVMe 2.0 com barramento PCI Express 5.0 X4 no caso. Esse produto, devido a ter esse barramento, possui uma largura de banda de 128 GB por segundo, o que é insanamente alta. Vemos também que este SSD acompanha um controlador da Marvell, o Bravera SC5, possui DRAM Cache da SK Hynix, que também veremos no decorrer do vídeo, e possui NANDs da Micron, modelo B58R, modelo ETLC, de 232 camadas, que também veremos mais no decorrer do vídeo. No quesito de leitura e escrita sequencial, ele consegue oferecer até 14 GB por segundo de leitura sequencial, 10 GB por segundo de escrita sequencial, e incríveis 2.8 milhões de IOPS em leitura sequencial e 400 mil IOPS em escrita sequencial, que também vamos mencionar sobre no vídeo, porque aparenta ser bem baixo para um SSD desse nível, mas eu explicarei o porquê disso. Ele oferece criptografia, o que é um ponto bem legal. Seu TBW é bem elevado, ele possui, pasmem, 14.016 terabytes que podem ser gravados, ou seja, 14 petabytes. Se a gente fosse fazer uma conversão, seria um DWPD, que é Drive Write Per Day. O que significa isso? Quando a gente tem um DWPD, significa que a gente pode escrever a capacidade inteira do SSD por dia durante o tempo de garantia para que seja atingido esse TBW. Como o SSD tem 5 anos de garantia, se a gente escrevesse 8 terabytes todo santo dia, durante 5 anos a gente atingiria esse TBW dele de 14 terabytes, de 14 petabytes. Além, é claro, de ter um MTBF de 2 milhões de horas. Partindo para o unboxing, como se trata de um SSD de data center, vem uma caixa bem discreta. A gente não vai encontrar esses detalhes mais fofinhos que a gente encontra em SSDs do mercado consumidor. Ao abrirmos a caixa, vemos aquele conjunto simples e eficiente, com suporte de isopor e plástico antistático. Na parte frontal, a gente consegue ver uma etiqueta branca contendo algumas informações do próprio SSD.
Na parte traseira, temos um design bem elegante, com um formato mais arredondado, o que simboliza que há um capacitor eletrolítico no canto superior direito do SSD, para prover um sistema de Power Loss Protection, que eu explicarei também no decorrer do vídeo. Já em sua lateral, vemos que ele possui um conector para debugging, que permite realizar coleta de dados através da interface UART e JTAG. Ao removermos os 4 parafusos e a carcaça superior, vemos a qualidade de construção do SSD, e se a gente for prestar atenção aos mínimos detalhes, vemos que ele possui uma excelente qualidade de construção. Sua estrutura traseira tem uma chapa metálica, que ajuda na dissipação do calor do SSD. E o PCB traseiro inteiro vem coberto por um termopad de 1 mm. Isso porque esses SSDs costumam esquentar. Removendo mais 4 parafusos que prendem o PCB, notamos que ele acompanha por padrão um volume de 14,5% alocado para overprovisioning. Em seu PCB frontal, encontramos inúmeros chips, sendo seu controlador, 8 módulos NAND flashes e mais 4 módulos de RAM cache, além de inúmeros circuitos para o VRM do SD e do Power Loss Protection. Já em seu PCB traseiro, além desses circuitos também do VRM, encontramos também mais 8 módulos NAND flashes e 5 módulos de RAM cache. Antes de partirmos agora para os componentes, peço que deixe seu like no vídeo, verifique se você já está inscrito aqui, isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer o canal e fazer mais recomendações. Então espero que vocês possam deixar o like, comentem também, e é isso, agora vamos para o vídeo. Começando com seu controlador. Pois SSDs de data center não costumam utilizar os controladores que vemos em SSDs de mercado consumidor. Portanto, não veremos aquele controlador PCI Express 5.0 da FAIS no modelo E26 que a gente costuma encontrar nesses SSDs por aí, porque aquele SSD tem um foco totalmente diferente desse daqui. Existem também outros controladores 5.0, porém ainda não foram disponibilizados no mercado consumidor, como é o exemplo do SSD da Silicon Motion, o SM2508, ou até mesmo o InnoGrid Tacoma 666, eu acho que é 5666 o modelo. Neste SSD, a Manblaze optou por utilizar um controlador da fabricante Marvell, que é apelidado como Bravera SC5, mais especificamente o modelo MV-SS1333. Por se tratar de um controlador de data center, veremos que ele possui inúmeros features que não costumamos encontrar em controladores que a gente vê em SSDs do mercado de consumidor. Esse lineup de controladores possui duas variantes: o MV-SS1331, que oferece 8 canais de comunicação, e o 1333, possui 16 canais de comunicação e foi o SSD que está empregado nesse lineup. Esse controlador possui uma arquitetura ARM de 32 bits com, pasmem, 11 núcleos, onde são um conjunto de 10 núcleos de processamento e mais um para auxílio. Dentro desses 10 núcleos nós temos os do Cortex R8, que são os principais para oferecer o melhor desempenho no gerenciamento do flash, ser bem melhorado em comparação. Eles possuem núcleos do Cortex 7 para prover uma certa flexibilidade a mais no consumo elétrico menor, mas menor. E se prestarmos atenção, são os mesmos núcleos encontrados naquele controlador da TENAF, o modelo TC2200, que encontramos no nosso review do NV5000T, que em breve sairá também no canal. Ele ainda acompanha um núcleo do tipo Cortex M3, que seria aquele núcleo extra, com memória estática RAM integrada, que é o SRAM, para instruções de dados, além de motores criptográficos como AES, SHA, dentre alguns outros fatores. Por se tratar de um SSD topo de linha, ele não pode faltar em ter DRAM cache. Para isso, ele fornece um suporte a DRAM cache do DDR4 de 3.200 MT/s ou LDDR4 de 4.266 MT/s, com uma interface DDR de 72 bits, ou seja, 64 bits para trânsito de dados e 8 bits para ECC. Desses seus 16 canais de comunicação, ele possui um barramento tipo NVDDR4 de 1600 MT/s, 800 MHz, o que não chega a ser tão rápido se a gente for comparar com o FAIS E26. Afinal, esse controlador da Marvell já existe há bem mais tempo do que esse E26, porque esse controlador ele foi desenvolvido em meados de 2020 2021, acredito, quando estava começando a se mencionar de SSD 5.0, só que como ele veio para o mercado de data centers, na época a gente não tinha NAND flashes que trabalhavam acima de 1600 MT/s, e por esse motivo
ele tem esse limite de barramento. Um dos principais diferenças deste SSD, fora o fato de ele ter 16 canais enquanto os SSDs do mercado consumidor tem apenas 8, é que ele também oferece um intercalonamento de até 8 chip enables por cada canal, permitindo que este SSD consiga intercalar com até 128 DICE, o que é muita coisa. Enquanto SSDs topo de linha como esse da Phison, que eu mencionei, consegue se intercalar com apenas 32, seria 8 canais e 4 chip enables por cada canal. Interessante salientar também que esse controlador ele possui um processo de fabricação da TSMC, que é o FinFET, de 12 nanômetros. Vamos dar uma breve olhada agora em sua DRAM Cache. SSDs de data center também possuem DRAM Cache para tabelas de mapeamento. Porém, nem sempre a gente segue aquele padrão /1000, onde em SSDs do mercado consumidor a gente tinha SSDs de 1 TB, costumavam ter 1 GB de DRAM Cache, por aí vai. É possível encontrar no PCB frontal, próximo ao controlador, 4 módulos de DRAM Cache da fabricante norte-americana SK Hynix, modelo H5AN8, G8, ND, JR-XNC. Que são módulos do tipo DDR4 de 3200 ms, que é o limite do barramento, onde cada módulo tem uma densidade de 8 GB, ou seja, 1 GB, com latência CL22. Já em seu PCB traseiro, encontramos mais 5 desses módulos, que são os mesmos modelos, totalizam 5 GB. Ao total, se ficar, o SSD ele possui 9 desses chips, fazendo com que ele tenha, pasmem, 9 GB de DRAM Cache. Sim, este SSD tem mais DRAM Cache do que muitos notebooks que a gente tem no mercado por aí sendo vendidos hoje em dia como novo. Vamos agora para suas NAND flashes. Vemos que elas são marcadas como NY196. Utilizando o próprio decoder, que é uma ferramenta de decodificação da própria Micron, vemos que eles são os modelos MT29F, 4T08, EM, LC, HD4-T2.C. O SSD de 7.68 TB possui 16 desses chips, essa fabricante Micron. O modelo desses DICE são os B58R, sendo no caso DICE de 128 GB, ou seja, 1 TB, contendo 200 layers de dados e um total de 253 gates, gerando uma eficiência de 91.7. Ou seja, dessas 253 gates que a gente tem nesse SSD, 232 são feitos para armazenamento de dados. Mas se a gente prestar atenção no começo do vídeo, eu havia mencionado que esses DICE B58R são do tipo ETLC. Mas o que esses ETLC se diferenciam para os TLCs tradicionais? Primeiramente, temos que entender que NAND Flash tem uma certa durabilidade, e cada fabricante classifica sua durabilidade de cada NAND Flash por wafer em categorias. A Micron possui 4 categorias principais: as Fortes Max, Fortes Flash, Media Grade e a Spec Tech. Fortes Max são as encontradas que geralmente são utilizadas em SSDs de data center ou que tendem a ter uma maior endurance, porque eles são de wafers mais seletos e possuem aqueles Program Array Cycle, que é a medida de durabilidade das NANDs, bem mais elevadas. E também possui uma quantidade de blocos com defeito de fábrica muito menor. Porque quando você compra um SSD, é fato que mesmo sendo um dos melhores wafers do mercado, ele sempre tem uma quantidade, uma percentual de bad blocks incluídos no die. A seguir, temos as Fortes Flex, que são as mais utilizadas em SSDs do mercado consumidor, principalmente em SSDs 3.0 e 4.0. Temos também as Media Grade, que geralmente a gente vê essa categoria em SSDs de baixo custo, bem baixo custo mesmo, e bem encontradas em QLC, que tendem a ter uma durabilidade um pouco menor do que a Fortes Flash. E por último, temos a Spec Tech. A Spec Tech em si é um caso mais à parte, porque é uma subsidiária da Micron, cuja chips de DRAM e NAND flashes que às vezes não passam por todos os procedimentos de durabilidade e quality control da própria Micron. E por isso são vendidos como Spec Tech, que é uma marca separada. Todavia, a própria Spec Tech também classifica suas NAND flashes, suas DRAMs, com um nível de durabilidade. Nessa tabela que estou mostrando para vocês, vimos que eles também classificam suas NAND flashes, DRAMs, com um nível de durabilidade. Nessa tabela que estou para vocês, vimos que eles classificam as NANDs como se são próprias para serem utilizadas em SSDs, cartões SSDs ou pendrives, a quantidade de blocos válidos, efeito e por aí vai. Voltando agora para o SSD. Cada NAND Flash possui 4 DICE de 1 TB que totalizam 512 GB por cada NAND Flash e que ao todo gera essas 8 TB que temos no SSDs com essas 16 NANDs. E elas se comunicam com o controlador a um barramento de 1600 MT/s, que é infelizmente abaixo dos 2400 que elas conseguem trabalhar.
Algumas curiosidades interessantes. SSDs do mercado consumidor que também acompanham essas mesmas NAND flashes com esse controlador FISO E26, a gente geralmente vai encontrar 3 níveis de desempenho. Os SSDs de 10.000 MB por segundo, que é o caso, por exemplo, daquele ADATA 970, onde as NAND flashes estão operando a uma velocidade de 1.600 megatransfers por segundo. Nós temos SSD, como é o caso daqueles Crucial T700, onde as NANDs estão operando a uma faixa de 2.000 megatransfers por segundo. Temos o caso de SSDs que trabalham a 2.400 megatransfers por segundo. Entretanto, ainda não temos SSDs de fabricantes para você comprar nessa velocidade. A gente só tem aquele modelo que a Phison disponibilizou, que é um projeto de engenharia da própria Phison, que eles marcaram como Phison E26 Max 14 UM, ES de 2 TB. Tá, mas o que difere de um desses para cada um? Esses SSDs de 10.000 MB por segundo possuem 8 canais. Com esses 8 canais rodando a 1.600, se a gente for fazer um cálculo, ele vai dar uma largura de banda de aproximadamente 10.000 MB por segundo. Esses de 12.000, se a gente fosse fazer o cálculo, os 12.000 MB utilizando 2.000 megatransfers por segundo, com 8 canais, vai dar próximo de 12.000 MB. Esses rodando a 2.400 estariam próximos de 14.000 MB por segundo. E por esse motivo que a gente tem esses diferentes níveis de SSDs 5.0. Mas o principal problema que a gente não encontra SSDs a 2.400 megatransfers por segundo ainda é devido ao fato de consumo elétrico muito elevado e dissipação térmica também, porque esses SSDs esquentam pra caramba. Vemos também que cada um desses DIEs B58R que acompanham neste SSD possuem 6 planes, que quando o controlador acessa cada DIE, aumenta o paralelismo, porque ele acessa todos os níveis de forma independente, dessa forma aumentando o desempenho. Importante destacar que isso foi um aumento significativo em comparação aos modelos mais antigos da própria Micron, os B47R de 176 camadas. Vamos dar uma olhada agora no circuito responsável pela alimentação deste SSD, que é o PMIC. Vemos que o CI principal deste SSD é da fabricante IDT, Integrated Device Technology, que é o modelo IDT P8330-5M2, que é uma subsidiária da Renesas. Podemos observar que esse aí é um Single ou Multi-Channel SSD Power Management Solution. E como no diagrama de blocos, que a gente pode ver aqui agora, vemos que ele é basicamente como se fosse um pequeno VRM integrado no circuito só, onde ele possui um suporte até 6 Step-Down Regulators integrado dentro de si mesmo, com múltiplas MOSFETs, fazendo com que ele consiga trabalhar com múltiplas rails de alimentação, desde tipo 1 A, 2 A e por aí vai, fornecendo alimentação para mais de um canal. Além, é claro, de ter sistemas de proteção bem legais como Overcurrent Protection, Overvoltage Protection, Undervoltage Protection, Undercurrent Protection, Overtemperature Protection, dentre demais outras. Outro circuito integrado que encontramos também, ele é marcado como PTSI-TI, que é da fabricante Texas Instrument, que trata-se de um Buck Converter to MOSFET de PWM integrado, que é o modelo TPS 62130, que suporta trabalhar com tensões de até 3 volts até 17 volts com fornecimento de corrente contínua de até 3 A, com uma resistência térmica de 4.5 graus Celsius por ar, o que é um pouquinho elevado. Temos também outros aí que eu encontrei, que é o 4B2DC2, que também pertence a Renesas e que atua como um sensor de temperatura, que é muito utilizado às vezes em módulos de DRAM, DDR4 em SSDs ou até mesmo pentes de memória. Vamos dar uma olhada agora também no circuito de PLP, que é Power Loss Protection, que ele é fundamental principalmente para SSDs desse ramo corporativo, para que, caso aconteça alguma falha no fornecimento de energia do SSD, toda essa data in flight, que seria essas tabelas de mapeamento, como elas ficam na DRAM cache e ela é muito mais rápida, quando tem essa queda de energia, ela possa ser transferida para a NAND Flash, porque a NAND Flash não é volátil. E para isso, é necessário você ter um circuito de Power Loss Protection como prevenção. E para isso, vemos que este SSD ele emprega um capacitor da fabricante Nishikon, que é uma fabricante japonesa e fazem os melhores capacitores do mundo. Vemos que esse capacitor consegue trabalhar com tensões de até 35 volts, fornecendo uma capacitância de até 1800 microfarads, conseguindo trabalhar com temperaturas de até 125 graus Celsius. E através de alguns cálculos e testes que eu consegui realizar, foi possível verificar que ele consegue ter um tempo de carga mais ou menos de 10 milissegundos para realizar a transferência de metadados da DRAM cache para as NAND flashes. Vamos agora dar uma breve olhada nos power states deste SSD. Uma pequena curiosidade: SSDs do mercado consumidor têm 5 power states principais,
dentre eles o PS0, PS1 e PS2, que costumam ser Power States em ILO com consumo um pouco mais elevado e latências de entrada e saída bem baixas, e o PS3 e o PS4 consumos em idle com latências um pouco maiores. Todavia, este SSD Data Center ele possui esses 5 Power States de modo ativo e possui latência zerada, ou seja, ele não tem tempo de transição de um Power State para outro, o que isso é muito legal, principalmente no quesito de latência, que a gente vai vendo no decorrer do vídeo. Vemos um pouco também sobre suas curiosidades. Ele por acaso sofre alguma variação de componentes internos? Sim, tem uma variante que utiliza NANDs da YMTC de 232 camadas também. Capacidades 3.84 TB, 7.68 e 15.36, que possuem um volume de overprovisioning de 14.5 e um DWPD, Drive Write per Day. Já a versão 7946, elas possuem um volume de overprovisioning bem maior, de 37.4%, onde suas capacidades são 3.2 TB, onde suas capacidades são 3.2 TB, 6.4 TB e 12.8 TB. Devido a esse maior volume de overprovisioning, eles têm uma drive write per day, que seria essa durabilidade, muito maior, de 3 drive write per day, fazendo com que o seu TBW aumente drasticamente também. Partindo agora para a metodologia de testes e a bancada de testes, toda a metodologia e a bancada de testes utilizada estarei deixando na descrição para quem quiser ver de forma mais detalhada. Apenas deixando claro que, por se tratar de um SSD com interface 1.2, não é possível simplesmente tentar conectar ele na placa-mãe, porque a placa-mãe não tem esse tipo de conexão. Para isso, é necessário utilizar um adaptador que transforma a interface 1.2 em um slot PCI Express X4. Só que aí está o problema. Esses adaptadores no AliExpress para a interface 3.0 são baratos, custam até menos de 50, 100 reais. Porém, por se tratar de um produto 5.0, foi um produto muito caro. Felizmente, a Memblaze conseguiu me enviar um. Somente este adaptador custa mais de $700, sem nem contar o SSD. E para a bancada de testes, estarei deixando o link na descrição. E o software que foi utilizado para realizar esses benchmarks foi o Iometer. Mas antes de começarmos diretamente com os benchmarks, temos que entender os 3 tipos de estado que um SSD de datacenter possui, que é o FOB, que é o Fresh Out of Box, tem o período de transição, que é o Transitioning, e tem o período de Steady State. Uma analogia simples que possibilita a gente entender esses 3 estados seria essa. Imagine que você fosse um corredor de maratona e você estivesse fazendo uma maratona de corrida. E você começou a corrida dando o seu máximo de si, correndo próximo de 20 km por hora, um exemplo. Esse período que você começa correndo na sua velocidade máxima seria conhecido como Fresh Out of Box, que é literalmente tradução feita, tipo, é literalmente saída da caixa. Porém, é inviável, você não consegue fisicamente manter essa velocidade até o final do percurso. Então, sua velocidade começaria a diminuir até você chegar em um certo ritmo. Esse período de queda da sua velocidade máxima até você se estabilizar seria conhecido como Transitioning, ou transição, como o próprio nome já diz. E depois temos o desempenho de Steady State, que Steady State seria um desempenho constante, se a gente fosse realizar uma tradução, estado constante, aonde seria o ritmo aonde este corredor conseguiria manter uma velocidade até todo o final do percurso. E é aqui que a gente testa esse SSD de data center, porque não importa se ele consegue atingir tipo assim 50 milhões de FPS atividades burst, ele tem que conseguir manter aquela atividade constantemente, entendeu? E é assim que vamos testar. Tendo isso explicado, vamos começar com o teste de escrita sequencial, pois o primeiro passo para testarmos esse SSD de data center é realizar o procedimento de Secure Erase no SSD e escrever 2 vezes, ou seja, encher 2 vezes a unidade do SSD com escritas sequenciais com blocos de 128 KB. E com isso podemos observar que ele consegue atingir velocidades de quase 11 GB por segundo na sua escrita sequencial. E as suas latências ficaram próximas dos 3 microsegundos, entre 3 e 4 microsegundos basicamente. Testando agora suas velocidades sequenciais em múltiplas QDFs, de QDF de 1 até QDF de 256, vemos que ele consegue atingir sua velocidade máxima em QDF de 16, aonde sua velocidade acaba ultrapassando os 10.000 megabytes por segundo. Na verdade, até em QDF de 8 ele já consegue atingir isso, é que QDF de 16 ele se estabiliza mais. E na sua latência vemos o mesmo sintoma. Ele consegue
ter excelentes resultados de latência, principalmente em pequenos QDEFs. Apenas quando a gente passa de QDEFs como QDEF de 32 para cima, a gente começa a ver um incremento exponencial em sua latência. Partindo para o quesito de leitura sequencial com blocos de 128 KB, vemos que ele consegue sim atingir os 14.000 MB informado pelo fabricante, porém apenas em QDEF de 32 para cima. Em QDEF de 16 para baixo, ele ainda assim consegue resultados interessantes, porém fica próximo dos 12.000 MB por segundo. Já em suas latências, ele atinge cerca de 120 microsegundos em QDEF de 8, o que é excelente. E até mesmo em QDEFs elevados como 256, onde sua latência já é medida em milissegundos e não microsegundos, foi um resultado satisfatório. Vamos agora realizar o pré-condicionamento ou preconditioning do SSD em benchmarks utilizando leitura e escrita em blocos de 4K. Vemos que no início desse benchmark ele começa a gravar a quase 1 milhão de IOPS. Esse seria o processo de fresh out of box que a gente tem. Logo em seguida o desempenho cai para cerca de 300.000 IOPS e depois sobe novamente até se estabilizar perto dos 500.000 IOPS. Esse período é conhecido como transitioning. E logo após os 3.000 segundos, ou seja, logo após esses 3.000 segundos de gravação, ele se estabilizou em 500.000 IOPS, até o final do teste. Neste caso seria o steady state. E vemos que em sua latência acontece o mesmo. Ela começa bem baixa, devido à sua largura de banda ter sido alta, e conforme a largura de banda cai, a latência subiu. E depois ela conseguiu se estabilizar no mesmo período junto do largura de banda, como vemos no próprio gráfico. Vemos também que em QDEF de 256, o SSD no quesito de escrita acaba ultrapassando bem mais do que os 400.000 IOPS que o fabricante anuncia. Ele acaba conseguindo ter esses 400.000 IOPS em QDEF de 16, mas ainda assim foi bem acima, foi de 480. Então tem uma boa margem aqui para desempenho do SSD. Porém, no quesito de latência, vemos que ele apresentou novamente excelentes resultados, com apenas as latências em QDEF de 256 ficando um pouco acima das demais. Partindo agora para sua leitura, vemos que ele, em QDEF de 256, teve 2.182.000 IOPS, o que foi abaixo do que a fabricante informa de 2.8 milhões, mas isso ocorre porque a fabricante testou em um outro sistema operacional com QDEF de 512. QDEF de 512 eu não coloquei porque eu não creio que seja tão relevante, eu não testei em outro sistema operacional. Entretanto, quando eu testei separadamente com QDEF de 512, eu consegui atingir essa média de 2.780 milhões de IOPS. Então realmente ele consegue atingir esses 2.8 milhões, é que tem que estar no cenário proporcional para isso. E novamente, no quesito de latência, vimos que ele foi muito bem aqui. Sua latência quase nem subiu quando a gente testou desde QDEF de 1 até QDEF de 256. Teve um incremento sim, mas foi bem pequeno em comparação à sua escrita. Vamos partir agora para o benchmark, que a gente utiliza esses mesmos blocos de 4 KB, porém nós vamos utilizar um tipo de acesso diferente. Em vez de ser totalmente de leitura ou totalmente de escrita, vamos utilizar o acesso de 70% de leitura e 30% de escrita. E vamos realizar esse procedimento fazendo preconditioning por 16.000 segundos. Começando, vemos que o SSD atinge velocidades de 1.350.000 IOPS no quesito de largura de banda. Porém, logo em seguida, ele cai para a faixa próximo de 600.000 IOPS e depois se estabiliza entre os 800 e poucos mil IOPS a próximo de 900.000. Aonde se representa o período de transição e depois o de steady state, que é atingido próximo dos 5.000 segundos, que vemos no gráfico abaixo. E da latência foi basicamente o mesmo resultado. Sua latência começa baixa, ela tem um pico devido à queda da largura de banda, e depois ela cai de novo e se estabiliza próximo dos 5.000 segundos, como vemos aqui no gráfico. Testando agora de QDEF de 1 até QDEF de 256, tanto a sua leitura quanto a sua largura de banda, quanto a sua latência, vemos que em QDEF de 256, o SSD foi capaz de atingir 844.000 IOPS, o que foi um resultado bem satisfatório. Em QDEF de 1, ele conseguiu atingir acima dos 20.000 IOPS, o que também foi interessante. Sua latência também, ela cresceu conforme a quantidade de QDEFs foi aumentando, porém não foi um crescimento exponencial tão gigantesco quanto a gente conseguia ver com testes de escrita no quesito de latência anteriormente.
Vamos utilizar agora uma métrica utilizando também leitura e escrita aleatória, porém utilizando blocos de 8K, que são bem utilizados em ambientes virtualizados em alguns cenários, como por exemplo OTP, que seria Online Transaction Processing, que são um exemplo, transações bancárias, compras, etc. Começando com sua largura de banda, vemos que ele começa próximo dos 800.000 IOPS, logo em seguida ele cai para próximo de 150.000 IOPS, até se estabilizar próximo dos 3.000 segundos a uma média de mais de 260.000 IOPS, ficando assim até o final do comparativo. Sua latência foi o mesmo quesito, ela começa bem baixa, ela sobe no caso, devido à queda da largura de banda, e depois ela se estabiliza na mesma faixa de tempo, a próximo dos 3.000 segundos. No quesito de sua largura de banda em IOPS, ele inicia com aproximadamente 75.000 IOPS em QDF de 1 e vai aumentando conforme a quantidade de QDFs aumenta, até se estabilizar em QDF de 16, aonde atinge seu auge de desempenho, pois a partir disso vemos que não houve um incremento de desempenho em comparação em outros cenários. Quando vemos esse tipo de teste, porém testando suas latências, vemos que aconteceu algo semelhante. Ao atingir QDF de 16, ele atingiu boas latências, porém acima disso sua latência aumentou bastante, porque a sua largura de banda não aumentou, porém a quantidade de trabalho devido a ter uma QDF maior aumentou, então faz com que a largura de banda também aumente. Já agora a sua leitura foi um pouco diferente. Vemos que ele conseguiu ultrapassar em QDF de 256 mais de 2.1 milhões de IOPS, o que foi um ponto legal. Enquanto a sua latência, ela conseguiu se estabilizar desde QDF de 1 até QDF de 32, e a partir disso teve um incremento. Só em QDF de 256 teve um incremento mais considerável. Vamos agora utilizar um benchmark chamado de OLTP, que nós simulamos ambientes como HFT, que é High Frequency Trading, ou outros ambientes do mercado financeiro. E com isso, vemos que no quesito de largura de banda, o SSD começa, no caso, o benchmark é próximo de 1 milhão de IOPS e tem uma queda para próximo de 300.000. E depois ele chega no período de steady state próximo dos 5.000 segundos. Logo em seguida ele fica estabilizado próximo de 400.000 IOPS. Enquanto sua latência fica próxima e estabilizada dos 550 microsegundos. Podemos observar também que ele consegue fornecer mais de 600.000 IOPS em QDF de 256 para servidores maiores que tem uma fila de processamento grande, enquanto em QDFs menores ele ainda consegue fornecer um desempenho que futuramente iremos comparar outros SSDs, mas ainda assim foi um desempenho bem satisfatório. Em suas latências vemos algo fenomenal. Ele consegue oferecer latências bem baixas até QDF de 16. Logo em seguida ele teve um aumento, só que foi um aumento bem pequeno. Neste teste, vamos simular uma carga típica encontrada em servidores web, que costumam trabalhar bastante com diferentes tamanhos de arquivos e diferentes tamanhos de blocos, variando desde 512 bytes até 512 kilobytes. Além disso, foi testado também diversas formas de acesso, como leitura e escrita, em um misto entre dois diferentes porcentagens. Nesse cenário, ele leva aproximadamente 3.000 segundos para atingir o processo de steady state, aonde ele fica com uma largura de banda de aproximadamente 110.000 IOPS, enquanto sua latência fica estabilizada na faixa dos 2.300 microsegundos, ou 2.3 milissegundos. Para esse tipo de workload, este SSD se provou ser muito capaz, pois ele conseguiu entregar quase 800.000 IOPS em QDF de 256, embora dependendo do tamanho do servidor de e-mail, a carga de trabalho dele não deva ser maior que o QDF de 128, mas mesmo assim ele ainda apresenta bons resultados em QDF, até QDF de 256. O mesmo podemos dizer sobre suas latências. Vemos que ele permanecem bem baixas em QDFs pequenas, aumentando apenas em QDFs mais elevados, como a de 128 e de 256. Vamos utilizar como base uma carga de trabalho típica encontrada em servidores de provedor de e-mail, que geralmente é utilizar blocos de tamanho de 8 KB com distribuição de leitura e escrita de 50%, ou seja, 50% do acesso é de escrita, 50% é de leitura. E com isso vamos utilizar múltiplos QDFs para verificar o desempenho do drive. Começando com o pré-condicionamento,
vemos que ele começa gravando aproximadamente 1 milhão de IOPS, até ele ter uma queda para próximo de 200 e poucos mil IOPS. Logo em seguida, seu desempenho sobe novamente, até se estabilizar próximo dos 4.000 segundos, com uma faixa de 350 mil IOPS na sua largura de banda. Sua latência também se estabilizou nessa mesma faixa de tempo, porém na faixa dos 800 microsegundos. Agora, utilizando esse provedor de e-mail como teste, fazendo testes de QDF de 1 até QDF de 256, vemos novamente que seu desempenho cresceu constantemente. Desde QDF de 1 até QDF de 64, ele conseguiu ter uma margem de crescimento bem legal. Apenas de QDF de 128 para QDF de 256, ele não teve um crescimento que a gente pôde observar. E na sua latência também, teve um crescimento, só que foi um crescimento bem pequeno. E na sua latência também, teve sim um crescimento, mas foi um crescimento consideravelmente pequeno, não sendo um crescimento tão grande. Apenas em QDF de 128 e 256 teve um crescimento mais considerável. Vamos agora simular um benchmark de BDA, que é de Big Data Analytics. Mas o que seria BDA? Isso é basicamente um processo de examinar e extrair insights valiosos a partir de um conjunto de dados e para tomar decisões informadas e melhorar o desempenho dos negócios. Nesse caso, foi rodado um teste de 5 horas para realizar a medida do SSD de QDF de 1 até QDF de 256. Vemos que em QDF de 256, ele conseguiu se estabilizar na faixa dos 14.000 IOPS. O que foi legal é que até mesmo a partir de QDF de 4, ele já conseguiu ficar com um desempenho bem constante. Agora, em sua latência, vemos que ele teve também um resultado interessante, apenas com um leve incremento em sua QDF de 4, o que foi apenas uma inconsistência. E por último agora, nesse benchmark de Machine Learning que nós simulamos, uma carga típica de Machine Learning, onde é utilizado blocos de tamanho de 32 KB com leitura aleatória, vemos que o SSD ele consegue atingir em seu pico na faixa dos 320 a 330 mil IOPS, onde ele consegue saturar esse barramento em QDF de 8, pois de QDF de 8 até QDF de 256 ele não teve um desempenho acima desse. Então realmente aqui é o limite dele nesse benchmark. Suas latências, ele conseguiu ficar bem estável até QDF de 32, porém logo em seguida ele teve um incremento e depois se estabilizou novamente. Chegamos ao fim de mais uns comparativos de benchmarks. Vamos agora realizar o teste de temperatura para verificar se o SSD realmente se esquenta. E como visto nesse gráfico, o SSD por padrão possui um limite térmico de 95 graus, o que é um pouquinho alto até. Mas o ponto positivo é que o SSD acabou não ultrapassando esses limites, ficando abaixo dos 85 graus em alguns setores. Apenas em alguns sensores que ele tinha, que ficou acima dos 95, só que provavelmente devia ser alguma medição errada do sensor, porque através de uma câmera térmica não consegui identificar nenhum ponto de aquecimento nesse nível. Vamos agora para o teste de consumo elétrico, começando com o consumo máximo. A própria fabricante informa que este SSD tende a puxar 25 watts em carga máxima. Bom, comigo aqui eu consegui fazer ele puxar 23.56 watts num pior cenário que eu consegui gerar, o que foi um resultado até um pouquinho abaixo do que o fabricante estipula, o que foi um ponto legal. Na média de um benchmark que eu realizei, vemos que ele ficou com uma média de 16.74 watts, o que pode parecer muito, porque se a gente comparar com SSD M.2, isso aqui basicamente é um valor de 2 SSD Gen 4 trabalhando a velocidades altíssimas, mas como se trata de um SSD U.2 Gen 5, é algo de se esperar. E agora vamos ao teste em idle, o que realmente pode espantar os outros, pois geralmente SSDs topo de linha, ou até mesmo alguns que não são tão eficientes quanto aqueles SSDs com controlador InnoGrid, geralmente tendem a ter um consumo elétrico entre 1.5 a 2 watts. Esse aqui teve um consumo de pasmem de 7.69 watts, o que pode parecer muito e realmente é um consumo elevado, porém como se trata de um SSD de data center que tem muitas NAND flashes, muita DRAM cache, um controlador topo de linha com muitos canais, tem um circuito de Power Loss Protection também que demanda de energia para poder ser alimentado, faz com que tudo seja incrementado para o consumo ser maior. Mas é isso, pessoal, em relação aos benchmarks deste SSD. Levando tudo isso em conta, será que realmente vale a pena comprar esse SSD? Bom, obviamente, esse produto não é um produto feito para a gente no mercado consumidor, e sim para um ramo corporativo, para ser utilizado em data centers.
Através dessa análise, foi possível constatar que ele entregou um desempenho incrível para esse tipo de pessoa que quer montar um data center com um desempenho mais rápido que tem no mercado até agora, o que foi legal. Mas, obviamente, ele possui características positivas e negativas, cujo veremos a seguir. Começando com suas vantagens. Primeiramente, ele tem excelentes velocidades sequenciais, ele já começa ultrapassando os 14.000 MB por segundo, estando bem no limite do barramento de Gen 5.0. Suas velocidades aleatórias, em alguns cenários, podem ultrapassar 2.1 milhões de FPS, o que é bastante para ambientes virtualizados, ou até mesmo data centers, o que é bem legal. Possui excelentes latências, dependendo da workload, principalmente se for latência em pequenas QDEFs, que foram bem pequenas mesmo. Ele acabou se destacando bem em cenários de QDEF mais elevada, realmente, porque, como eu falei, é um SSD voltado para a ramo de data center, então QDEF de mais elevado ele vai sair melhor. Ele possui uma construção interna impecável, o controlador é topo de linha, NAND Flash são NANDs de melhor qualidade que tem, do tipo de categoria mais binário que tem DRAM cache, tem um circuito de VRM bem feito também, tem Power Loss Protection, sua durabilidade na média também é muito boa. Ele também oferece diversos formatos para servidores, não só o .2, mas como havia comentado, o Add-in Card, o E1.S, o E3.S, dentre outras. Ele também oferece suporte à criptografia para quem precisa. Ele possui um consumo elétrico razoável até para esse calibre de SSD e possui uma boa eficiência energética. E quais são os pontos negativos desse produto? Primeiramente, preço não é informado, a gente não sabe qual que é o preço dele, mas tenho certeza que é um preço caro. Ele não oferece software para gerenciamento, então se você quiser realizar atualização de firmware, tem que ser feito através do NVMe-CLI, que é Command Line Interface para NVMe, e tem garantia de 5 anos, só que apenas na China, eu acredito, porque eu não vi isso aqui nem ter garantia nem nos Estados Unidos, então se nos Estados Unidos não tem garantia, mas quem dirá aqui no Brasil. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Caso tenham gostado, cliquem no like, comentem e compartilhem, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!